irmãos, que é um prazer estar aqui nessa igreja. Dizer que eu senti privilegiada por ser convidada, né, por uma pessoa muito especial, que é minha amiga, Loli, que durante muito tempo passou na nossa cidade e depois que ela saiu fez tanta falta. Sinto saudade até hoje, né? E senti assim, muito feliz de ter a oportunidade de encontrar com ela, né? Estava até pensando em vir na sexta-feira, mas teve a formatura do meu filho e não deu para eu vir. Mas eu estava querendo ficar mais tempo aqui para aproveitar mais ainda a companhia da nossa amiga, né? Que é muito especial para mim, não só ela, né? Mas também a sua família, tem ali a Dona Dé, que hoje eu comi um feijão maravilhoso lá na casa dela. Ela fica acostumando a gente mal e fica com vontade de voltar, né? Gosto demais de toda a família da Dona Dé, também da sua irmã, que está ali também, né? Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Eu fico muito feliz de encontrar vocês, que eu considero que é minha família também. Tem outras pessoas, né? Como Norveide, que é minha amiga, Evinha. São amigas de longas datas, né? Há muito tempo a gente se conhece. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de todos aqui da Primeira Igreja Batista em Riachão das Neves, né? Que o trabalho do Senhor possa continuar sendo feito com dedicação. Meus irmãos, eu senti tocada nessa apresentação. Eu senti a presença do Senhor de forma forte aqui na hora dessa encenação. E eu pensei assim, que essa encenação ela é uma encenação muito forte. Ela fala com a gente, ela confronta a gente. Ela confronta as nossas vidas, principalmente a nossa vida espiritual. Ela tem esse confronto. Eu tenho certeza que até agora Deus já tem falado aos nossos corações. Deus já tem falado através das músicas, Deus tem falado através das irmãs que aqui passaram. E eu tenho certeza que essa encenação aqui, Deus falou com todos nessa noite. O coração já está satisfeito com a palavra do Senhor, né? E nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor nessa noite, né? Nós vamos falar sobre mulheres na casa do oleiro. Casa de oleiro é lugar de conserto, é lugar de mudança, é lugar de renovação. Casa do oleiro é lugar onde a nossa vida, ela não é apenas consertada, ela é modificada, ela é lavada, ela se torna nova. Casa do oleiro está acessível para todos. Casa do oleiro é lugar onde a nossa vida pode recomeçar. Eu quero falar aqui em nome da nossa igreja lá em Santa Rita, a Igreja Batista Canaã. Trago um abraço do pastor Edilson para o pastor Agostinho, né, que é amigo do pastor Edilson e amigo nosso também, né? Sim. Que Deus possa continuar abençoando. O pastor Agostinho organizou há um tempo atrás, não sei a precisão, um congresso de educação em Barreiras. E muita gente da nossa igreja participou, inclusive eu, né? O pastor e a irmã Cacilda. Tá lembrando que a gente estava lá. E foi muito bom aquele congresso, marcou a vida de muita gente na nossa igreja que estava trabalhando, né, na educação. E ali teve uma formação. Foi muito bom, muito especial mesmo, né? Que Deus continue abençoando o pastor. E o pastor Edilson mandou um abraço para o pastor, para a esposa e também para toda a igreja, né? Que Deus possa continuar abençoando. E essa igreja aqui, que está começando, né, o trabalho das mulheres cristãs que estão em missão, eu quero começar parabenizando. Eu parabenizo toda a igreja por estar investindo nesse trabalho. E quero parabenizar também as mulheres. Quero parabenizar as mulheres, a todas as mulheres cristãs em missões que dá a Primeira Igreja Batista em Riachão. Que Deus abençoe cada uma das minhas irmãzinhas. Vocês são lindas, estão muito bonitas com essa blusa que eu amei, né? Fizeram um excelente trabalho e quero dizer para as irmãs que as irmãs estão de parabéns por estar fazendo o trabalho. Estão de parabéns porque entregaram a vida para Jesus, né? Que foi a decisão mais importante que já tomaram na vida. E eu tenho certeza
que as irmãs são mães, estou vendo aqui que algumas já têm cara de vovós, né? Tem outros trabalhos secular para fazer, tem a família, tem outros trabalhos, mas estão aqui fazendo a obra do Senhor. Não é porque não tem tempo, não é porque tem muito tempo sobrando, mas é porque prioriza o reino do Senhor. Eu sei que tem muitas coisas para as irmãs fazerem, que se fosse atender nem dava tempo de fazer aqui na igreja, mas estão aqui é porque prioriza, porque coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso, fica aqui registrado meus parabéns para todas as irmãs que estão fazendo esse trabalho. O fato de começar a fazer já merece os parabéns. Eu sei que para organizar esse culto com camiseta, com apresentação, que foi muito trabalho. Conheço esses bastidores, né? Dá muito trabalho. Mas toda a glória ao Senhor. Ele aconteceu, o Senhor tem se manifestado, vai continuar se manifestando e muita coisa que as irmãs nem imaginam ainda vai acontecer. Fruto do trabalho das mulheres cristãs. Porque quando as mulheres se levantam, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Né? No reino do Senhor. E o versículo, o tema, né, da nossa noite, vamos falar todo mundo junto? Todas as mulheres, todos que estão lá também. Os homens também podem falar no culto das mulheres, viu, homens? Fiquem à vontade. Vamos falar todos juntos? Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias 18, 2. Levanta-te, volta só um pouquinho. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Nessa noite eu quero falar com os meus irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Esses dois verbos, levanta-te e desce. Vamos falar sobre esses dois verbos. Cada um desses dois verbos nós vamos conversar sobre duas mulheres. Uma mulher do Antigo Testamento e uma mulher do Novo Testamento. Desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Todos nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Oh, como nós necessitamos, meus irmãos, de ouvir a palavra de Deus. Mas para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente tem que se levantar e descer. Levantar da ideia de trabalho, né? Levantar é quem está deitado, quem está sentado, quem está parado. Precisa levantar. E descer da ideia de humilhação, né? De se humilhar, como alguns vasos aqui não estavam dispostos a se humilhar. Para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Vamos ver o texto no contexto, né? Pode passar, irmão. Jeremias 18, vamos ler na NVI, Nova Versão Internacional. Palavra, dá para os irmãos ler? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, como o vaso que estava na mão do oleiro lhe estragou, ele fez outro vaso. Sabe por que o oleiro fez outro vaso? Porque estava nas suas mãos o vaso estragado. Muitas vezes o Senhor não transforma a pessoa porque ela não está nas mãos do oleiro. Porque ela não está nas mãos do oleiro. Quando a pessoa está nas mãos do oleiro e aquele vaso é estragado, ele tem o poder de transformar e fazer um novo vaso. E muitas vezes a gente pensa que o fato de fazer um novo vaso quer dizer um castigo. Deus vai mandar um castigo para você, uma dor, uma doença, uma tortura, para você ser moldado. Meus irmãos, não pense assim, que não é assim a casa do oleiro. A casa do oleiro é lugar de amor, é lugar de renovação. Quando nós estamos nas mãos de Deus, nós devemos lembrar que nós estamos nas mãos da pessoa que mais ama a gente, e que mais cuida da gente, e que mais protege a gente. Nós estamos nas mãos da pessoa que tem interesse em que a gente seja diferente. Meus irmãos,
transformar uma pessoa é um ato de amor. Quem é aqui a mãe ou o pai que vê o seu filho sujo e deixa? Quando a gente vê os filhos todos sujos de lama, nós estamos na época de chuva, e é normal o filho chegar em casa, eles gostam da lama, né? Eles gostam da sujeira e cá entre nós é até um pouquinho divertido também, escorregar ali na lama, né? Meu filho gosta, quando tá lavando a casa, escorregar na cerâmica assim, e aí ele fica todo sujo. A gente sabe que aquilo ali faz mal para ele. A gente sabe que aquilo ali pode dar uma gripe. Aquilo ali pode prejudicar a vida do nosso filho. O que é que a gente faz quando a gente pega, leva logo para o banheiro, dá um banho, veste uma roupinha aquecida para que ele fique bem? Meus irmãos, essa mesma atitude nossa, de mãe e de pai, de lavar e de vestir uma roupinha quente, essa atitude de amor, a gente não faz isso para torturar o nosso filho. Muito pelo contrário. A gente faz isso para que ele fique bem, para que ele tenha saúde. Não é isso, irmãos? Não é com essa intenção que a gente cuida do nosso filho? Da mesma forma é a gente. Da mesma forma é Deus com a gente. Quando nós estamos na mão do oleiro. Porque quando o filho da gente ainda estiver lá na lama, a gente não tem acesso para pegar. Ele precisa estar nas nossas mãos para que a gente possa dar o banho e possa cuidar dele direitinho. Quando ele estiver lá, às vezes a gente nem sabe onde ele está, nem como ele está. Meus irmãos, a casa do oleiro é lugar de lavar. É lugar de tirar a sujeira. A sujeira racha o vaso. Um vaso de barro, que foi o vaso aprovado aqui, se tiver qualquer impureza na massa do barro, quando ele assa, ele racha. Não é verdade, irmãzinha? Ele racha. E essa impureza é o que faz a vida da gente, muitas vezes, se tornar infrutífera. Essas impurezas. Mas quando o vaso está nas mãos do oleiro, ele desmancha o vaso, tira a impureza e depois ele faz de novo. Essa é a intenção de amor do nosso Pai. Ele quer que a gente seja um vaso novo, sem impureza, para que ele não seja rachado, mas para que ele seja usado na obra do Senhor. O Senhor quer usar a gente. O Senhor quer usar a gente na obra dele. E para isso, a gente não pode ter rachaduras. E o que provoca as rachaduras? As impurezas. Meus irmãos, o Senhor quer que a gente desça para a casa do oleiro, para ser consertado, para ser mudado e para que a gente seja um vaso novo. O que o Senhor quer das mulheres e de toda a igreja é que a gente seja um vaso novo, usado por Ele, nas mãos dele. Porque de novo pode aparecer outra rachadura. E aí a gente está na mão dele para consertar de novo. O importante é a gente estar na mão dele para que seja consertado. Vamos avançar? Eu quero destacar aqui, nesse versículo que a gente acabou de ler, a palavra. Qual é a palavra que está em destaque? Levanta-te. Levanta-te. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor para as irmãs, para os irmãos, nessa noite é levanta-te. Levanta-te, porque o Senhor não quer que você continue parado. O Senhor não quer que você continue deitado, não quer que você continue sentado. O Senhor quer que você se levante. Para que a gente possa ser um vaso novo, a gente precisa se levantar, meus irmãos. E aí, me fez lembrar de Débora. Débora, juíza, a juíza Débora. O que foi que ela disse? Eu me levantei como mãe em Israel. Vamos lembrar o texto de Débora? Levanta-te como Débora. Olha o texto, Juízes 5, 6 e 7. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram-se as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram. Meus irmãos, olha como é que estava a situação. Não tinha mais caravanas, os viajantes estavam indo para outro lugar, as aldeias estavam desertas, consequências de pecado. As pessoas deixaram de obedecer ao Senhor, desviaram. Quem lê os primeiros versículos do capítulo 5 de Juízes, né? Capítulo 4 de Juízes, começa a história de Débora. A Bíblia diz que o povo desviou do caminho do Senhor. E como consequência, todo pecado tem consequência.
consequência. E as consequências do pecado, eles são ruins para as nossas vidas. Pecado, se o Senhor confrontou a gente com qualquer pecado, a gente tem que confessar. Se humilhar, confessar que Ele consegue. E vai nos dar a direção necessária. E aqui o que aconteceu? Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. Até que eu, Débora, uma mulher, no Antigo Testamento, machista, patriarcal, entendeu? Até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Ela percebeu como era que estava a situação, muito parecida com a nossa sociedade. Muito parecida com os dias atuais. E se no tempo de Débora precisou uma mulher se levantar como mãe, eu pergunto, os tempos de hoje será que não precisa? Será que não tem crianças que estão precisando de mães? Será que não tem crianças espiritualmente órfãs aqui em Riachão, aqui na Bahia, no nosso estado, no nosso país e no mundo? Será que não existem mulheres que estão sofrendo nas mãos de pessoas erradas? Será que não tem jovens que estão no caminho errado? Será que Deus não conta com a gente, mulheres cristãs, para que estejam em missão, para que estejam fazendo a obra do Senhor? Será que o Senhor não quer que a gente se levante como mãe de crianças, como mãe de adolescentes, como mãe de jovens, como mãe de outras mulheres espiritualmente, como mães de idosos? Porque o idoso, os pais criam a gente, né? Aí quando ele fica idoso, ele se torna filho da gente. É a gente que vai cuidar deles. Eu agora tenho algumas crianças lá em casa para cuidar, né? O meu avô tem 96, minha avó tem 90. Eu chamo eles de adolescentes, né? E é eu que sou a mãe deles agora, para cuidar, para levar no médico. Será que, meus irmãos, que aqui, ao nosso redor, na nossa rua, na nossa família, não está precisando que se levante mãe? Minhas irmãs, meus irmãos, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar como mãe. Assim como Débora se levantou para ser mãe em Israel, o Senhor conta com a gente atualmente para que a gente se levante como mãe na nossa geração. Como mãe nos dias atuais, a gente precisa se levantar. Vamos avançar nisso. Quem foi Débora? Débora foi uma juíza. Débora, ela levantou, ela foi um exemplo de liderança, um exemplo de encorajamento e um exemplo de louvor. Débora se levantou como mãe em Israel, ela julgava as pessoas, sentada debaixo da palmeira. E ela recebeu uma palavra do Senhor, que Deus ia livrar o povo de Israel pelo comandante do exército do povo de Israel. E ela foi e deu a palavra para aquele comandante. Sabe o que o comandante disse? Que ele ia fazer o que Deus estava mandando se ela fosse com ele. Olha, imagine a influência que ela exercia naquela época. Eu só vou para a guerra se você for comigo. E ela foi. E ela foi para a guerra. Muitas vezes nós precisamos ir para a guerra também. Nossa guerra é diferente, nossa guerra é espiritual. A nossa guerra, ela é no quarto. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Entra no seu quarto. Fecha a sua porta. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Meus irmãos, o Senhor chama mulheres para ser mães de oração. A nossa guerra é espiritual. E nós vamos vencer ela no altar do Senhor. É lá no joelho que a gente vai orar pelo filho que está dando trabalho para a mãe. Uma mãe amiga sua. É lá no joelho que a gente vai ganhar a nossa família para Jesus. É lá no joelho que a gente vai ganhar jovens, vai ganhar crianças. A gente vai ganhar as pessoas para o Senhor. A gente só precisa ter tempo para ir para essa guerra. Porque quando a gente vai, ela ganha. A gente não ganha porque a gente não vai. A gente não ganha porque a gente não vai. Porque a gente tem um inimigo. A gente tem um inimigo que ele sabe o poder de uma mulher que ora, de um homem que ora, de uma pessoa que vai para o altar. E o que ele faz? Ele consegue embaraçar essa pessoa para que ele não vá para o quarto, para que ele não vá para a guerra. Mas Débora foi. E como Débora que foi para a guerra, nós precisamos nos levantar para a gente ir para a guerra também. Quando eu digo para a guerra, nós estamos falando entrar lá no quarto. Vamos para a guerra, vamos para o altar do Senhor. E lá no altar do Senhor, nós vamos ver os milagres acontecerem. A gente vai ver vidas transformarem. A gente vai ver muita coisa acontecer. A gente não precisa nem falar.
Porque a gente vai ver e saber que Deus está ouvindo as nossas orações. Débora foi exemplo de liderança, exemplo de encorajamento, exemplo de louvor. Ela foi para a guerra. O Senhor deu a vitória ao povo de Israel, conforme a palavra que Deus já tinha dito para ela. Deus deu a vitória. Ela foi acreditando na palavra do Senhor. Ela não foi confiada em espada. Ela não foi confiada nas armas. Ela não foi confiada em nada. Porque o inimigo, o povo que estava oprimindo o povo de Deus, tinha 900 carros de ferro. E o povo de Deus não tinha. Então, militarmente, o povo de Deus estava em desvantagem. Mas ela foi para a guerra acreditando na vitória, porque uma mulher que está na casa do oleiro, ela deve ser uma mulher de fé. Ela não deve olhar a situação como está, mas ela deve acreditar na palavra do Senhor e agir de acordo com a palavra do Senhor, não de acordo com a circunstância. A gente deve agir de acordo com o que Deus fala com a gente, de acordo com a palavra do Senhor. Essa é que deve guiar os nossos passos. Débora foi para a guerra. Débora viu a vitória acontecer. E Débora, no capítulo seguinte, ela cantou. Ela escreveu uma música de gratidão, porque ela foi um exemplo de louvor. Ela louvou. Quando ela estava louvando ao Senhor, ela mesma disse na música, né? Não vai dar tempo a gente ler, porque é grande o texto. Mas na música ela diz assim: desperta, Débora. Desperta, Débora. Ela manda ela se despertar. Muitas vezes, irmão, a gente precisa falar isso com a gente também. Desperta, Penoá. Desperta, Penoá. Se levanta como mãe. Se levanta como mãe. Se levanta, porque nós precisamos estar de pé para ir para a guerra, para fazer a obra do Senhor, para que a gente possa ver milagres acontecerem. Meus irmãos, vamos avançar? Quantas crianças, volta só um pouquinho. Quantas pessoas ao nosso redor estão presas, não conseguem andar porque estão com uma bola de chumbo espiritual? Consequência de pecado, decisão errada, consequência de um monte de coisa. Tá assim, ó. Muitas pessoas ao nosso redor tá assim. E o Senhor conta com a gente para ajudar. Próxima imagem. Muitas pessoas estão carregando um fardo que nem consegue andar também. Nem quem carrega a bola no pé, nem quem carrega a bola nas costas, não anda direito. Essa bola, espiritualmente, representa a culpa, representa o medo, representa, a próxima imagem, representa a acusação. Olha o tanto de dedo acusando. Muitas pessoas ao nosso redor vivendo desse jeito. E o Senhor conta com a gente para ajudar na libertação dessas pessoas. Cura e libertação para o mundo está no poder dos filhos de Deus. A estratégia do Senhor para resolver o problema de cura e libertação está nas nossas mãos. O Senhor conta com a gente para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, para que sejam libertas, para que sejam salvas, para que sejam curadas. A solução para os jovens, as crianças de Riachão está aqui dentro. Está aqui dentro. Vamos avançar. Somos vasos nas mãos do oleiro. O vaso que se permite quebrar, como ela olha? Quebrar, cozido, moldado. O vaso que se permite ser moldado, ser cozido, ele pode ser um vaso nas mãos do oleiro. O vaso que está nas mãos de Deus. Ele não é um vaso que continua do mesmo jeito. O vaso que está nas mãos do Senhor, que está lá no altar o Senhor vai dizer o que ele precisa fazer. Lá no altar o Senhor vai dizer o que a gente precisa fazer. Nós somos a solução de Deus para os problemas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós, mulheres cristãs, homens cristãos, o Senhor conta com a gente, a responsabilidade é nossa. E não é para amanhã não, é para hoje. Porque amanhã é incerto. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu acredito que vai chegar um momento que pode começar a perseguição, a gente pode nem ter mais, meus irmãos, acesso à palavra de Deus. E agora, hoje, é a hora da gente ler, é a hora da gente memorizar, porque vai chegar um momento, meus irmãos, que a gente não vai mais ter acesso e nós vamos ser alimentados espiritualmente, sabe como? Com o que tiver na nossa mente. Nós vamos ser alimentados com a meditação do que a gente já tiver decorado, já tiver na nossa mente. Por isso que a hora de memorizar é agora, a hora de ler é agora, a hora de buscar é agora. Agora é a hora de encher a nossa vasilhinha de reserva de azeite. Lembra das 5 virgens que voltou atrasada para encher e foi tarde demais? Mas agora não está tarde não.
não. Agora está na hora de encher. E nós enchemos a nossa botijinha no altar do Senhor, lá dentro do quarto. Lá dentro do quarto o Senhor vai mudar a gente, vai quebrar, vai consertar, vai encher a vasilha de azeite, vai fazer tudo o que a gente precisa. Vai dar a direção, vai dar a palavra. A gente precisa de mais tempo lá no altar com o Senhor. Nós somos vasos nas mãos do oleiro para ser resposta para o mundo. Levanta-te, mulheres, porque Deus busca vasos vazios para enchê-los de si mesmo. O que é que a história nos ensina? A de Débora. Não é interessante que esses capítulos apresentam duas mulheres como peças, duas mulheres, que foi Débora e Jael. Jael foi quem resolveu o problema, porque matou o comandante que todo mundo tinha medo. Uma mulher matou o comandante que tudo que tinha medo. Sabe por quê? Porque Deus gosta de usar o improvável. Mulher não vai em guerra, não vai hoje, imagina naquela época, que era bem atrasado mesmo. No início do mundo, nós estamos falando ainda da época da pré-história, da antiguidade, lá atrás. E foram duas mulheres que Deus usou para dar vitória ao povo de Deus. Agora, imagine hoje que mulher já ocupou tanto espaço, quanto mais Deus pode usar. Deus não olha a lógica do mundo para usar as mulheres. Sim, como peças fundamentais da vitória de uma batalha, sim, principalmente tendo em vista que Israel era uma sociedade patriarcal, governada exclusivamente por homens. Contudo, Débora, naquele tempo, exerceu uma influência significativa em Israel e foi levantada por Deus para ser juíza. Jael, por sua vez, foi instrumento para concretizar a vontade de Deus. Deus tanto quer levantar a gente para fazer a obra dele, como ele quer concretizar a vontade dele na nossa sociedade através da gente. As histórias dessas duas mulheres têm muito a nos ensinar. Mulheres, levanta-te, marque vidas. Vá para a guerra, vá para a vitória, porque a vitória pertence ao povo do Senhor, às mulheres de Deus. Vamos avançar? Agora eu quero falar sobre o outro verbo. A gente já falou sobre levanta-te. Nós precisamos levantar. E agora nós vamos falar sobre descer. Como é que a gente manda levantar para depois descer? Nós não precisamos ficar de pé. Nós precisamos ficar de pé para depois ficar de joelho. Nós precisamos ficar de pé. Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Eu quero fazer. E agora, ajoelhar. Porque nós vencemos as batalhas de joelho. Nós conseguimos ganhar muitas pessoas para Jesus orando por aquelas pessoas. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. E a principal obra do Senhor é a oração. Nós podemos fazer na nossa casa. E quando a gente está lá no altar, fazendo a obra do Senhor, o que Ele quiser fazer fora, aliás, o que Ele quiser usar a gente para fazer fora, Ele vai fazer. Porque quem vai fazer, meus irmãos e minhas irmãs, não somos nós, é Ele. A gente, às vezes, nem está sabendo que está sendo usado por Ele para falar para uma mulher num caixa do mercado e ganhar ela para Jesus. Eu conheço uma mulher que foi dentro num caixa do mercado só porque a serva do Senhor, ela errou a conta, fez um monte de coisa, e a serva do Senhor, caladinha, só na intercessão por ela. E ela estava muito nervosa por um monte de problema que estava enfrentando, inclusive de saúde. E ela foi pedir desculpa, que a irmã falou assim para ela: não se preocupe não, eu tenho todo o tempo do mundo, pode fazer tudo de novo aí, eu não estou com pressa não. E aí ela começou a gostar, era uma senhorinha, ela começou a gostar da senhora. Ela falou: Senhora, eu estou passando por um momento tão difícil. E a senhora disse: eu devo perceber, mas não se preocupe não, que Deus pode te ajudar. E enquanto ela estava refazendo tudo ali, a senhorinha falando de Jesus, falando de Deus, ela pediu o telefone da senhora. E depois ligou para a senhora e pediu para a senhora falar de Jesus. Hoje ela é crente. Muitas vezes a gente perde a oportunidade, porque você está errado, você não sei o quê. A nossa carne fala mais alto, com a impaciência a gente perde a oportunidade de ganhar uma pessoa para Jesus. Mas quem anda no altar, como aquela senhorinha estava no altar, ela estava preparada para ganhar aquela mulher para Jesus. Ela nem sabia que ia ganhar, talvez ela nem saiu de casa pensando que ia evangelizar. Mas quem está no altar evangeliza até sem querer. Quem está no altar, a própria vida evangeliza. Um sorriso evangeliza, um olhar evangeliza. Um toque, um abraço, um aperto de mão já faz a diferença. A pessoa já sente a presença de Deus. Quem está no altar evangeliza de todas as formas. Então, nós vamos descer. Vamos falar de novo o versículo? Levanta-te e desce a casa do
Entenda bem, não é possível mudar o vaso sem antes amolecer. E esse processo é doloroso. Aguente firme. Algumas vezes é assim mesmo, né? Vamos lá. O orgulho destrói, a humildade constrói muitos vasos. Bom para ser usado. Tem um grande potencial, tem um grande dom, mas o orgulho atrapalha o vaso de ser usado. É uma pedrinha que tem lá no meio do vaso que racha. Ele não pode ser usado porque está rachado. O orgulho atrapalha a vida espiritual de muitas pessoas, levando para a queda. Meus irmãos, eu coloquei a imagem aqui de uma pessoa lavando os pés de outra. Uma mão lavando os pés de outra. Esse trabalho de lavar os pés era o trabalho mais humilhante que existia na época de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas que lavavam os pés eram escravos. O pior escravo que tinha na casa era quem ficava responsável por lavar os pés. E naquele tempo não tinha os sapatinhos, os tênis bonitinhos que tem hoje. As pessoas andavam a pé e longas distâncias. Tinha calo, tinha mau cheiro. E quando chegava na casa, o escravo tinha a responsabilidade de pegar a toalha e ir lá lavar aqueles pés. Você imagina que humilhação era. Agora, a gente tem um exemplo de uma pessoa que estava no céu. Ele saiu do céu e veio aqui na terra. Chegando aqui na terra, ele se humilhou a ponto de ter a capacidade de fazer o serviço de um escravo. Jesus pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, ensinando para a gente que nós temos que nos humilhar. O que atrapalha a nossa caminhada cristã é a falta de humildade. É a falta da gente ter a capacidade de dizer para o irmão: você está certo. Muitas vezes a gente perde tanto no reino espiritual simplesmente por não se humilhar um pouquinho. Orgulho, prepotência atrapalha muito a nossa caminhada cristã e impede a gente de ganhar vidas para Jesus. Impede às vezes até a gente de se relacionar dentro da nossa casa, que é tudo mesmo sangue. Vamos avançar? Nós precisamos ser moldados. Ser moldado dói, mas vale a pena. Nós temos um vaso ali, né, que foi quebrado e já está a massa para ser feito um outro vaso. E ali tem o rosto, né, que está sendo moldado. Esse rosto está sorrindo e foi de propósito que eu coloquei essa imagem. Você sabe por quê, irmãos? A gente associa esse processo de vaso quebrado, vaso para ser um novo vaso, sempre a parte de dor. E não é fácil mesmo ser quebrado, não. Não é fácil você ser humilhado. Mas é prazeroso você ser um vaso novo. E é prazeroso também, sabe o quê? Você está nas mãos de Deus. É prazeroso você estar nas mãos de Deus. Quando a gente está nas mãos de Deus, a gente não está lá só para ser abençoado, só a palavra de bênção. Não, às vezes Ele conserta a gente. Nós vamos ver uma situação assim agora. Vamos avançar? Qual o seu tipo de vida? No Antigo Testamento a gente conheceu duas mulheres, Débora e Jael. E agora vamos falar sobre Marta e Maria. E eu não gosto muito de cena que tenha Jesus, né? Mas, principalmente esses que parecem mais americanos, mas eu trouxe essa imagem aqui de propósito, viu, gente? Por causa do jeito que Jesus estava falando com Marta. E eu, sinceramente, acredito que é assim que Ele trata a gente, irmãos. Ele estava falando com Marta, ele estava reclamando Marta. Mas ele, olha o carinho, o toque, né? Maria estava cá nos pés dele. Qual o seu tipo de vida? Você se identifica mais com Maria ou com Marta? Vamos ver as características de cada uma? Pode avançar, irmãozinha. Olha o texto. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta, a casa era de Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra. E não tem coisa pior do que você estar correndo, fazendo um monte de coisa e o outro sentado. A patroa sentada, né? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou. Olha a pergunta de Marta. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude, respondeu o Senhor.
olha a bronca de Jesus, mas é uma bronca carinhosa. Jesus conserta a gente assim. Ele conserta com amor. Jesus conserta a gente com amor. Por isso que vale a pena ir para as mãos do Senhor. Porque Ele conserta com amor. Marta, Marta, você está preocupada? Ora, quem nos dias atuais anda sem preocupação nenhuma, irmão? Nos dias atuais, está aqui um pecado nosso. Nosso, porque eu me incluo nele também. Preocupação e inquietação. Nós somos preocupados e inquietos. Tem uma outra versão que fala preocupada e ansiosa. Não está descrevendo a gente, irmã? Do mesmo jeitinho. Preocupada e ansiosa. Com muitas coisas, e é com muitas mesmo. É filho, é marido, é casa, é vizinho, é família, etc, etc, etc. E os nossos? Nem conta. Muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, que foi ficar sentada. Olha o que Jesus disse. Quem está dizendo isso não foi Maria, não, foi Jesus. Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, sabe o que é que diz o Salmo 23? O que é que Jesus diz no versículo 2? Deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha de Jesus come Jesus vai dar o pasto para a gente deitar. Deitar-me faz em verdes pastos. Estão percebendo como Jesus não quer que a gente viva ansiosa nem preocupada? Lá no Novo Testamento, ele mesmo, Jesus, disse assim, ó: os gentios é quem preocupa com essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. E ele está falando, sabe de quê? Comer, beber e vestir. Ninguém vive sem comer, ninguém vive sem beber e ninguém vive sem vestir. Ninguém pode viver pelado, ninguém pode viver com sede, ninguém pode viver com fome. Se ninguém pode viver sem essas três coisas, Jesus disse que nem essas não é para a gente preocupar. Ele disse que quem deve preocupar com essas três coisas são os gentios, porque ele termina dizendo: o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Resumindo, o que é que Jesus disse? Quem não tem pai, os gentios, é quem preocupa com essas coisas. Vocês que têm pai não tem por que preocupar. Porque quem tem pai tem quem cuide. Porque quem tem pai tem comida, tem bebida e tem roupa, porque é o pai que dá. E se a gente olhar para a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, Jesus, Deus, veste a erva. Será que ele não vai vestir a gente? Meus irmãos, a gente preocupa em vão. A gente preocupa à toa. A gente não deve preocupar com essas coisas. Se comer, beber e vestir, a gente não deve preocupar, quanto mais as outras coisas que a gente preocupa. Se nem isso a gente não deve preocupar, imagina, avalie as outras coisas. Jesus deixou claro que Marta estava errada. E o que era que Marta estava fazendo? Marta estava fazendo era para ele mesmo, era para Jesus, gente. A comida que Marta estava fazendo era para Jesus. Por isso que tem coisa que a gente faz e que Jesus não mandou a gente fazer. Ele quer que a gente descanse. Ele quer que a gente fique, sabe aonde? No altar, nos pés dele. Porque quando tiver necessário, ele manda a gente fazer. Tudo aquilo que prejudica a nossa vida, que prejudica a nossa saúde, não foi Jesus que mandou a gente fazer. Jesus não vai dar um corpo para a gente, sabendo do nosso limite, sabendo da nossa idade. Jesus não vai mandar a gente fazer o que ele vê que a gente não dá conta. Ele conhece a gente melhor do que a gente. Ele quem fez a gente, ele quem fez o nosso corpo. E o que ele quer que a gente faça, a gente tem condição de fazer. A gente tem condição de fazer. Então, vamos fazer como Marta. Como é que vamos fazer como Marta? Aquilo que inquietar a gente, vamos falar para ele. Marta foi certa de ter falado. Você está pensando que foi errada? Não foi, não. Errada era se ela ficasse falando para os outros. Mas ela falou para Jesus. Nós temos que ser como Marta, meus irmãos. Aquilo que incomoda a gente dentro da igreja, vamos falar para ele. Aquilo que incomoda a gente dentro da nossa família, vamos falar para ele. Porque talvez está incomodando a gente, a pessoa está certa. Quem está errado é a gente. Quem está errado é a gente.
Marta estava sentindo incomodada por o que Maria estava sentada, que se fosse eu também sentiria incomodada. Entendeu? Mas Marta estava errada. Marta foi reclamada pelo Senhor. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Talvez o que o irmão está fazendo e que está incomodando a gente, ele está agradando a gente, a Deus, e a gente não. Por isso que Marta fez certo em ter falado para Jesus. Porque Jesus teve paciência para explicar para ela. Quem tem paciência para cuidar da gente é Jesus. Só Jesus é quem tem paciência e cuidado com a gente. Vamos avançar? Viver como Maria. Olha, como Maria ensina sem dizer nada. Caladinha. Olha como ela ensina. É assim que o Senhor quer. A Bíblia diz que a mulher sábia ganha o esposo sem palavras. Olha o que Maria fez. Ela sentou aos pés do Senhor. É isso que tem que fazer, irmãos. Ir lá para o quarto da gente, pegar a palavra do Senhor e ter uma conversa com Deus. Sem prazo, sem tempo de correr ligeiro para ler um versículo, para correr de consciência para ir embora, só para dizer que já li a Bíblia hoje. Todo mundo perguntar, já li o versículo hoje. Não é assim não, é aquela coisa prazerosa de você sentar e beber das palavras do Senhor aqui. De ler com paciência. Porque na hora que o Senhor estiver falando com a gente vai entender que Ele está falando é com a gente, está reclamando é a gente, é para a gente consertar. Mas é uma palavra tão carinhosa que vale até a pena ouvir de novo. Né? É uma palavra tão boa. Ela ouve a voz de Deus. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Lá em Apocalipse, o que Jesus disse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, porque não é todo mundo que ouve a palavra de Deus. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Né? Então ela ouve a voz de Deus. Ela sabe aproveitar o tempo com intensidade, porque ela faz o mais importante. Quem não tem direção de Deus se embaraça e não faz nada. Quantas vezes, quem não já passou por isso? Eu já passei e foi várias vezes. Você trabalha, no final está cansado e não fez nada. Mas quando a pessoa vai para o altar, o que ela faz? Tem lucro, tem proveito. Ela é uma árvore frutífera. O que é que diz lá no Salmo 1? Aquele que não ouve o conselho do ímpio, não para no caminho dos pecadores e nem senta na roda dos escarnecedores. Roda dos escarnecedores pode ser também roda de WhatsApp, não precisa ser física. Então, ao invés de fazer essas três coisas, o que a pessoa faz? Medita na palavra. Você medita. Meditar não é ler, passando umas vistas, não. É meditar, é sentar para confrontar a vida. Não é para confrontar a vida do outro, é para confrontar a minha vida. Quando eu estou no altar, para Deus consertar a mim. Se Ele quiser me usar depois para falar com o outro, tudo bem. Mas naquela hora no altar é para a minha vida. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ela tem tempo de dia e tem tempo de noite de meditar na palavra do Senhor. Ela é comparada como árvore frutífera. Dá o seu fruto na época certa. As folhas não murcham, ela é bonita. Né? Porque quando as folhas estão murchas, que fica feio. Ela é bonita, as folhas não murcham. E tudo que ela faz, prospera. Olha o segredo da prosperidade. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Ela sabe aproveitar o tempo com intensidade. O tempo com intensidade é o tempo de leitura da palavra e de oração. Esse tempo é o mais, deve ser o mais importante das nossas vidas. As outras coisas é se der tempo. Eu vi uma missão, nós temos a nossa junta de missões estaduais, nacionais e mundiais, né? Batista. Mas eu estava participando de um evento de uma outra denominação. E eu achei muito interessante que o presidente dessa outra denominação falou que os missionários que saem do Brasil, eles têm um acordo. Eu achei isso fantástico. Todos os missionários que saem do Brasil, dessa outra junta, que inclusive é o mesmo nome, MCM. Coincidiu, né? Essa junta MCM, eles são direcionados e incentivados a todas as manhãs não fazerem nada a não ser orar. Os missionários só trabalham à tarde. A manhã todinha é 4 horas, de 8 às 12, de oração. É como se eles estivessem trabalhando na rua. Eles vão para o altar. Se for casal, fica o casal dentro de casa orando, de 8 às 12, como se tivesse que bater o ponto. 4 horas de oração. A junta aqui no Brasil, que é em Goiânia, os funcionários da junta, eles oram individualmente 2 horas, de 8 às 10, e depois mais 2 horas coletivo. Junta todo mundo, mais 2 horas de oração. A junta só abre para atendimento ao público à tarde. Depois eles almoçam,
sai, né, para almoçar. Depois, quando volta, é que abre para atender o pessoal à tarde. De manhã, 2 horas de oração individual, mais 2 de oração coletiva, para depois sair para o almoço. Eu achei super interessante. E os missionários fora do Brasil é a manhã inteira de oração. Depois é que fazem a obra do Senhor. Todos os missionários são frutíferos. Por quê? Porque a consequência, se meditar na palavra do Senhor, é como árvore frutífera. É como árvore frutífera, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Outra coisa, Maria